Olá, o Vamos Juntas de hoje traz um assunto sério e preocupante: violência doméstica e violência sexual contra mulheres. O número vem crescendo no país e no Espírito Santo. Só em janeiro já foram registradas 1.936 ocorrências de violência de gênero contra mulheres aqui no estado. A violência se manifesta de várias formas, desde discriminação e assédio no ambiente de trabalho, até estupros e outras formas de agressão física e psicológica. É um tema complexo, precisamos falar sobre ele. A sociedade tem um papel muito importante nesta luta. Você já sofreu ou conhece alguém que sofre algum tipo de violência? Sim ou não? Escreva aí nos comentários. Curta o vídeo e envie para pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto e vamos juntas! Roda a vinheta. Jussara Macarenco, nossa comentarista, vem para cá. Oi! Seja bem-vinda mais uma vez. Ai, muito bom estar aqui sempre. Sempre bom, né, Jussara? E hoje o assunto é sério, né, Jussara? Sim, um assunto forte e pesado, forte, pesado, complexo, que precisa ser falado. A gente Com precisa certeza. conversar mais sobre esse assunto. E as nossas convidadas são de peso, hein? Com certeza. Vamos chamar? Vamos sim. Vem para cá as promotoras Cristiane Esteves e Moema Gilberti. Um prazer recebê-las. Prazer nosso. Sejam Muito bem-vindas. bom. Fiquem à vontade. Obrigada. Nós que agradecemos. Prazer enorme ter vocês aqui para falar desse assunto super importante, né? E eu queria que vocês começassem se apresentando. Cristiane. Vamos lá. Então, Cristiane Esteves Soares, promotora de justiça, e atualmente eu estou na coordenação do NEVID, que é o Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Uau. Nós atuamos com o fomento, a articulação das políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero, além do assessoramento às membras e membros do Ministério Público. Muito interessante. Bom. Moema. Bom, eu sou Moema Gilberti, promotora de justiça há só 16 anos, então já está deflagrando a minha idade, né? Eu estou numa promotoria, sou titular de uma promotoria criminal em Vila Velha há 8 anos, e eu trabalho no âmbito da violência contra a mulher na vida como ela é, nos fatos acontecendo, porque eu trabalho no processo judicial, e o meu foco do trabalho é a persecução penal, ou seja, a punição desse criminoso e o amparo à vítima dessas violências. Imagina as histórias que você ouve no dia a dia, né? Um contato direto, então. Direto com a vítima, direto com o réu. Como é isso, lidar com isso, né? Eu sei que já são aí 16 anos, né? Mas como é para você lidar com esses fatos tristes, né? Todo dia. Sandra, as pessoas costumam dizer que com o tempo a gente fica um pouco anestesiado. Só que nesses casos não tem como ficar anestesiado. É muito triste quando a gente se depara com uma criança ou uma adolescente ou até mesmo uma mulher adulta vítima de violência sexual, por exemplo. Nossa, muito difícil. Muito complicado. A gente tem que se segurar para não colocar emoção, porque a gente tem que ser técnica, né? E a gente não visa só a condenação, a gente visa a verdade, mas é muito difícil. A gente não consegue nem imaginar, né, Jussara? Nossa, o que é vivenciar isso todo deve dia. Ser realmente bem, por isso que a gente falou, bem pesado e forte, né? É difícil. Agora, vamos esclarecer um pouco sobre a violência em si, porque são vários tipos de violência, né? Assim, quando se fala em violência contra a mulher, vem na mente da maioria das pessoas aquela mulher com olho roxo, mas isso é só uma parte. Isso é o que aparece, né? Eu acredito. A gente trata muito da questão da violência de gênero contra as mulheres. Então, a gente tem a violência doméstica e familiar, e ali a gente, na própria Lei Maria da Penha, já estabelece alguns tipos de violência, que é a violência física, essa que deixa marcas, né, da agressão que foi sofrida. Temos a violência psicológica, que gera um dano emocional, uma baixa autoestima dessa mulher. Essa violência é uma violência invisível, né? A gente costuma falar que temos um iceberg, né, aquela ponta que é visível, a violência física, mas embaixo aí a gente tem
toda essa violência psicológica que gera abalos, dano realmente à saúde mental dessa mulher. Então, são situações em que há uma humilhação, ofensas, xingamentos, perseguições, e muitas vezes é difícil para essa mulher se identificar nesse momento de violência e buscar ajuda, porque ela está tão abalada emocionalmente que ela não consegue, ela não tem nem forças a pedir ajuda. Temos também a violência sexual, que aí a doutora Moema atua bastante, né, nesses processos de violência sexual. E aí a gente fala também, né, que não existe uma obrigação de relação sexual no casamento. Né? Então, a mulher que está numa relação, um casamento, ela tem que consentir também. Então, a mulher que sofre violência doméstica, muitas vezes ela sofre essa violência sexual e não se percebe nessa violência, porque ela acha que ela, enquanto casada, ela tem a obrigação de realizar o sexo com o seu companheiro, o seu parceiro. E temos também a violência patrimonial, né? Muitas mulheres sofrem com isso. Na violência doméstica e familiar, muitas elas têm essa dependência econômica mesmo do seu agressor, né, do autor da violência, mas a maioria, hoje em dia, são mulheres independentes, que trabalham, né, que têm o seu dinheiro, mas que esse companheiro, esse marido, ele retém esse dinheiro, esse ganho. Ou quando há uma discussão, uma violência, a primeira coisa que ele faz é o quê? Quebrar o celular dela. Ou numa discussão, ele quebra a televisão que ela comprou, para gerar essa violência patrimonial. Ou no momento de um divórcio, de buscar bens, né, criar ao máximo, tirar bens dessa mulher. Deixá-la sem nada. Deixá-la sem nada. Além de outros tipos de violência, violência obstétrica, institucional. Aí a doutora Moema é expert nesses outros tipos de violência. Né? Sobre os tipos de violência sexual. Eu acho que algo que está muito em voga agora é a violência patrimonial do estelionato amoroso. Né, através das redes sociais, aquele homem que chega na mulher, conquista e dá flores, dá tudo, mas na verdade o que ele está querendo é o cartão de crédito dela, né? É isso que ele está querendo. A violência psicológica, seja no ambiente familiar, seja no ambiente da sociedade, ela acontece também. Aquilo que a gente estava falando, né? Por que a mulher não pode falar a idade dela? Né? Por que a mulher não pode deixar os cabelos brancos dela? Isso é uma forma de violência. É a violência institucional, aquela mulher que não é contratada porque ela pode ficar grávida, ou aquela mulher que não é contratada porque tem filhos, e aí filho fica doente. Isso é um tipo de violência, e a gente tem que estar atentos a isso. Não é uma bandeira feminista radical, né? Não é normal, né? Porque às vezes a gente acha normal. Eu creio que existe essa violência que a própria mulher nem sabe que ela está sendo violentada, né? Vamos esclarecer um pouquinho sobre isso, porque eu acho importante as pessoas em casa ouvirem para identificar. Exemplos, né? Porque às vezes acho que o marido trata mal, mas ela já, sei lá, acho que aquilo é normal da relação. Não sei, vocês que vivenciam isso, tem alguns exemplos que vocês poderiam fornecer? Sim, inclusive a gente trabalha muito com acompanhamento, né, das polícias, da Polícia Militar, Guarda Municipal, da Polícia Civil, e o próprio NEVID faz capacitações com esses atores da rede para instruir essa mulher, porque às vezes são as primeiras pessoas que essa mulher busca ajuda, proteção. E, por vezes, acontece delas procurarem, né? Liga ali, busca o apoio e fala, não, eu sofri uma violência física. E aí, quando esse profissional começa a perguntar, mas ele te ofende todos os dias? Ofende. Ele te humilha? Humilha. Ele deixa você, ele tem acesso às suas senhas de banco, de rede social? Tem. Ele deixa você conversar livremente com seus amigos? Não, não deixa. Ele te acompanha, ele deixa você sair com as amigas? Não, eu não posso sair sozinha. E quando essa mulher começa a responder esse tipo de pergunta, ela se percebe, não, eu vivo também outros tipos de violência, que não é só essa violência física. Uma dúvida minha, isso atinge somente, qual é o nível socioeconômico dessa mulher? Independe do nível socioeconômico dela que acontece isso? A violência ela é democrática. Todas as classes sociais,
todas as raças. É claro que, lamentavelmente, a mulher negra, ela sofre mais violência, sim. A mulher com a baixa renda, ela sofre mais violência. Mas a gente tem violência em todas as classes sociais, em todas as profissões, né? É um Independente. exemplo. Assim, você vê uma executiva de peso, uma mulher executiva, ou você vê uma promotora de justiça, ou uma juíza de direito. Ah, não, fez o teste do sofá. Não é verdade? Ah, não, é porque é bonita. Ah, não, porque conhece alguém. Agora você vê um homem executivo, ninguém vai falar que ele é Ninguém vai competente. duvidar, né, da Isso é um tipo competência de, dele. é uma violência velada. Não é uma Uhum. violência como a doutora Cristiane está falando, mas sim é uma violência e isso ele desenrola na forma de se relacionar. Né? Por exemplo, nas minhas audiências, a minha juíza é uma mulher muito competente e eu sou uma promotora mulher. Às vezes você tem um réu que é um homem. Então, a forma dele se dirigir a nós, ela é um pouco diferente no começo, quando ele vê duas mulheres, ou se ele visse um homem juiz ou um homem promotor. Então, tem sim uma violência no ambiente de trabalho também, quando o homem ele quer submeter, né, o assédio sexual, quando ele quer submeter a mulher aos seus caprichos sexuais. Isso acontece também, né, no dia a dia. Então, eu dei o exemplo da executiva e dei exemplo da mulher que, por exemplo, pode ser um caixa de supermercado. Entendi. E ela consegue aí no Ministério Público uma ajuda, então, se ela tomar, né, um fôlego, arranjar forças, porque realmente ela precisa realmente tomar essa decisão de que, então eu vou denunciar. Ela consegue? Como ela faz? Como ela poderia fazer? Qual é A o gente caminho fala aí? assim, são vários caminhos, várias formas dela buscar ajuda. Que aí é bom que a nossa telespectadora vai ficar Sim. sabendo onde, porque às vezes não é com ela, mas ela ouviu a notícia, pode, né, falar, comentar, divulgar isso aí. A gente tem uma rede de apoio, né? Todos nós temos uma rede de apoio primário, que são esses familiares, esses amigos, são essas pessoas que vão fortalecer, são programas como este que vão mostrar para essa mulher que ela vive no ciclo de violência e que ela consegue sair desse ciclo de violência com esses apoios. Então, a gente sempre informa. Os fatos acabaram de acontecer, você liga para o 190, né? Que a polícia militar vai àquele local, vai te socorrer. Os fatos já aconteceram, você tem outros caminhos a percorrer, né? A buscar ajuda. Ou você vai até uma delegacia próxima, ou na Grande Vitória nós temos as delegacias especializadas no caso de violência doméstica e familiar, ou você pode procurar outros canais de acesso. Então, nós temos o Liga 180, onde é possível, inclusive, fazer uma denúncia anônima. O próprio Ministério Público tem a ouvidoria das mulheres, o nosso número é o 127. Nesses casos, a gente tem um horário de atendimento de meio-dia às 18. Então, há várias oportunidades. Ou essa mulher, até em situações, ela vai ali numa unidade básica de saúde, que muitas vezes ela está ali sempre ao lado desse autor da violência, então, num atendimento, ela pode informar, olha, estou numa situação de violência. Por isso que é importante, é fundamental que todos aqueles que fazem parte, que a gente chama dessa rede de proteção, conheçam, se capacitem sobre isso. Porque, às vezes, um médico vai salvar a vida dessa mulher. Quando essa mulher chega para um atendimento e fala, olha, doutor, eu estou com várias dores do corpo, e o médico, eu não sei o que é. E aí, ao pesquisar a vida dessa mulher, acontece, ele vai entender sim. que aquelas dores são em razão de uma violência que ela sofre. E aí, mas ele às vai vezes ajudar elas na não busca. falam. Não fala. Não fala. Por isso é porque importante a pesquisa desse médico de se eu trabalho identificar. numa unidade de pronto atendimento, né? Então eu atendo pessoas que com dor. E eu já atendi uma pessoa que eu caí e bati a boca. Eu sou dentista lá. Eu caí e bati a boca. Não, aquilo não tinha condição. Mas ela não, por mais que você pergunta, você vai, muitas vezes ela não aceita. Porque tem a questão do medo, né? Sim. Isso que eu ia O falar. medo do agressor, porque é muito complicado essa situação. Você denuncia o marido, e aí? Você vai para onde? Como é que fica? Como Essa é que questão está da isso hoje? violência, então, essa questão da violência é algo cultural. A violência é aquilo que a sociedade diz que é, certo? Ah, mas é assim, no Brasil Império, o homem tinha o direito de matar a mulher. A mulher não tinha direito sobre o seu próprio corpo. Então, ela sofria uma violência num alto grau. Então, a gente vem se desenvolvendo
a sociedade vem se desenvolvendo no desmantelar da própria violência, né? A gente teve aí semana passada aquele embaixador russo que agrediu fisicamente uma mulher numa embaixada no Brasil. Então, olha bem, em pleno século XXI, a gente tem um colega de trabalho, não um colega nosso, né? O ano passado que aconteceu, o procurador que agrediu fisicamente a colega, né, de trabalho. Então, é algo cultural que a gente precisa. Importantíssimo o trabalho que vocês estão fazendo aqui, de informar, né, a sociedade, e o nosso trabalho também no Ministério Público. Com certeza, a gente tem que unir forças. Eu acho que esse é um problema que afeta toda a sociedade, né? Sim. E acho que todo mundo tem que se unir para a gente tentar reduzir, diminuir, né, esse problema que, infelizmente, vem aumentando, né? Você, inclusive, tem dados aí para gente? Aqui no Brasil, em 2022, a cada dia, 8 mulheres eram vítimas de violência sexual. A cada dia, 8 mulheres vítimas de violência sexual. Então, aqui, assim, complicado. No Espírito Santo, 3 mulheres. 3 mulheres. Em 2022. Em 2022, Serra liderou violência sexual, seguido de Cariacica e Vila Velha. Os números são alarmantes. Esses são números que as pessoas tiveram coragem de denunciar. Né? Nós temos várias subnotificações, né? Porque é muito difícil a mulher se assumir nesse papel de também denunciar, ainda mais quando se refere a uma violência sexual, né? Muitas vezes ela se sente culpada e a sociedade a culpa, né? Nossa, mas você vai denunciar digamos, um pai de família, né, de um fato que aconteceu, como se o autor da violência que fosse vítima. E tem a questão, a mulher muitas vezes também sofre calada, né? Ela não tem, às vezes, coragem de contar, talvez até para alguém próximo, porque tem a vergonha, tem o medo. Fico imaginando o que muda, né, na vida dela quando ela tem a coragem de denunciar, quer dizer, mostrar para os filhos que o pai não é aquela pessoa que se imaginava. Envolve muitas questões, né? Você citou essa questão dos filhos, e é importante a gente trabalhar com a desconstrução dessa masculinidade tóxica. Existe pesquisas no sentido de que crianças e adolescentes que convivem num lar violento, há uma grande chance deles também se tornarem pessoas violentas. Né? Eles acham Ele que aquilo é viu normal, que né? aquilo acontecendo, acha que é normal. Então, os meninos, eles reproduzem as atitudes do pai e as meninas acabam reproduzindo a mãe, né? Se relacionando com homens violentos também. Então, isso é muito sério, impacta a sociedade como um todo. Não é só um casal ali que sofre uma violência. Essa violência, quando acontece, ela vai além, né? Vai além para as 4 paredes, né? Então, toda a sociedade é impactada. Inclusive, a Lei Maria da Penha estabelece ali, nas suas várias ações que devem ser desenvolvidas pelo Estado como um todo, que os currículos escolares constem essa temática, né, de direitos humanos, da violência doméstica e familiar, para que as nossas crianças, né, os nossos adolescentes, eles possam viver e buscam viver num lar sem conflito, viver num mundo sem conflito, sem brigas, sem discussões. Então, é importante a gente também trabalhar com os nossos pequenos, né? Daí a importância, sabe, gente, da gente envolver os homens. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, já gera aquele impacto, Parece que é só a mulher que está querendo se defender. Resistência. Não, É uma luta da mulher, né? Tá rasgando sutiã, feminista extrema. Não, gente, não é isso. A doutora Cristiane falou, é uma questão de saúde mental da sociedade. A gente precisa gerar crianças que sejam mentalmente saudáveis. A mulher estar saudável. O homem que convive com essa mulher ou de outra forma, ele precisa... Né? Então, a gente precisa envolver os homens, precisa criar esse estigma. A gente não está aqui discutindo que a mulher é melhor do que o homem. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando o quê? Que a mulher ela é um ente, um ser humano com direitos à dignidade da pessoa humana. Ela é um ser humano e ela precisa ser encarada como um ser humano. Né? E o Ministério Público, a gente, quando fala isso, a gente não está...
o homem é porcaria. Pelo contrário, o homem é extremamente importante, né? A figura masculina. Né, enfim. Tem algum que vocês conhecem, que podem falar de algum homem que abraça essa causa aqui no estado, fora do estado? A gente tem diversos, inclusive no próprio Univid, nós trabalhamos com subnúcleos de atuação, né? Dos nossos subnúcleos, a gente tem 5, e desses 5 coordenadores, 3 são homens. Uau, né? que legal. São homens combativos, né, no enfrentamento a essa violência, sabe da importância de se desconstruir essa masculinidade tóxica. Existe também, e a própria Lei Maria da Penha já estabelece a questão dos grupos reflexivos com os homens autores de violência. Então, de você trabalhar isso, né, para que esse homem não repita esses outros episódios, até porque a gente sabe que quando uma mulher busca a autoridade policial, busca ajuda, é porque ela já sofreu várias violências, né? Não foi a primeira. Então, de trabalhar com esse homem para que ele não repita esses episódios de violência. Muito importante esse acompanhamento, né? Sim. Quando a gente conversa sobre esse assunto, assim, ao longo da minha carreira de jornalista, eu já fiz muitas matérias e muitas entrevistas sobre esse assunto. E alguns episódios me chamaram a atenção. Uma vez eu estava entrevistando no estúdio sobre esse assunto, tinha uma pessoa assistindo e essa pessoa começou a chorar. E quando acabou, é uma pessoa da sociedade, né? Quando acabou, ela veio nos abraçar e falou que ela sofria em casa. Já fiz entrevistas com mulheres de periferia, né, que conseguiram vencer essa violência, conseguiram denunciar e refez a vida, porque tem tudo aquela questão que a gente estava falando, a mulher quando sofre essa violência psicológica, principalmente, ela começa a se sentir inferior, achar que ela não é bonita, que ela não pode, que ela não é capaz. Então, precisa de um trabalho interno para essa mulher se recuperar, né? E ela hoje virou uma ativista nessa causa, né? Ela ajuda outras mulheres que passaram pelo mesmo problema que ela. Os filhos tiveram ajuda psicológica e o marido, quando você falou isso, eu lembrei. O próprio marido, ele participou, eu não sei se foram projetos, eu não sei qual foi, né, o acompanhamento. E ela conseguiu ela refez a família dela. Olha que lindo. Né, e muito bacana. E os próprios filhos também que viviam nesse ambiente, que poderiam se tornar agressores por causa dessa coragem dela, que não foi fácil. Ela conseguiu transformar a família. Eu imagino que, da mesma forma como acontece sempre, hoje tem pessoas nos assistindo que estão passando por esse problema, que sofrem violência ou que conhecem pessoas que sofrem violência. Qual a orientação que você dá? Porque a gente sabe que não é fácil. Primeiro, para pessoas, por exemplo, como a Jussara, que atendeu uma mulher que ela desconfiou ali que não era um machucado, que era uma violência. A ou pessoa alguém não que aceita, tem uma né? amiga. E, né, o que fazer? Eu acho que primeiro a gente tem que assumir esse papel enquanto sociedade, que nós somos responsáveis também por essas pessoas que sofrem violência. Isso, então, muito se importante. eu, enquanto sociedade, vejo uma pessoa sofrendo uma violência, eu tenho que buscar as autoridades policiais. É ligar para o 190, é ligar para o 180 ou para o 127 do Ministério Público, como a gente indicou. Principalmente porque, Cris, só te interrompendo, esses casos de violência, a não ser ameaça, eles são crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público vai denunciar independente da vontade da vítima. Isso é importante. Entendi. Então, a lei, o legislador está falando, olha só, sociedade, você tem um papel importante na erradicação da violência contra a mulher. Justamente, E essa mulher, ela buscar esse apoio dessa rede primária, dos amigos, da família. Se ela não tiver condição de se abrir para essas pessoas, ela pode procurar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher do seu município, se tiver, ou o CREAS. Né? Quase todos os municípios do Espírito Santo têm CREAS. Então, aí ela nem precisa procurar, porque às vezes essa mulher ela quer só sair do ciclo da violência, ela não precisa, então, procurar, né, a polícia. Ela vai procurar essa ajuda multidisciplinar. Então, ela vai até o CREAS, ela tem uma equipe ali capacitada, treinada para recebê-la, para fazer análise de toda essa questão familiar, buscar, direcioná-la aí para esse acompanhamento psicossocial e que ela consiga realmente sair do ciclo da violência, que não é fácil,
mas ela consegue, e que juntas, né, vamos juntas, então, tirar essa, é possível, verdade. Tem as casas de passagem também, que eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Eu tenho uma conhecida que, inclusive, quando ela teve coragem, ela era casada com um policial e sofria violência, e ela denunciou e foi para uma casa de passagem. No Espírito Santo, agora a gente não tem mais essa casa de passagem, a gente tem um abrigo. Então, as mulheres que estão sofrendo risco de morte, elas podem ser abrigadas, mas ali tem todo um regramento. Então, ela se desvincula, né? Inclusive, assim, ela tem que entregar o celular, ela tem que ficar lá naquele ambiente seguro, protegido, é um lugar que não é identificado, né? As pessoas, são poucas as pessoas que têm acesso àquele local, porque realmente tem que ser um local sigiloso. Mas, ao mesmo tempo, alguns municípios têm alguns convênios, né? Ou mesmo, posso citar aqui Vila Velha, né? Que tem os abrigos, em que ali há um local próprio para receber essas famílias provisoriamente, até elas, muitas preferem sair do estado, voltam para outras cidades, então há essas possibilidades. Há uns que têm convênio com o hotel, então ela fica provisoriamente ali naquele hotel, mas é uma questão que a gente tem trabalhado muito para que o Estado do Espírito Santo realmente tenha nos seus municípios ou a casa de passagem, ou esses convênios com hotéis para, nessa situação que não for de risco de morte, ela possa ter esse amparo em outros locais. Você que lida diariamente com essa questão aí, né, da violência, é o seu dia a dia. É o meu dia a dia. Muitos são condenados? Sim, a maioria, assim, crimes sexuais, a maioria a gente consegue a condenação. Esses crimes, assim, até o STJ ele fala nas decisões, né, dele, os ministros falam que a palavra da vítima é muito importante, porque muitas vezes isso acontece só entre o agressor e a vítima, não é verdade? Então, a gente fala, a vítima ela precisa ser ouvida e precisa ser amparada, como a doutora Cristiane falou. Agora, é interessante, a gente estava falando aqui, eu me lembrei, né? A violência contra a mulher, ela também acontece em outros crimes. Por exemplo, furto e roubo. A maior parte das vítimas, vou falar que 80% das vítimas são mulheres de furto e roubo. Né? A gente tem, por exemplo, aí você perguntou de condenação, né? Então, eu tenho muitos casos de mulheres, de traficantes, que são obrigadas a ingressarem dentro do presídio com droga. Então, elas são as mulas do tráfico. E aí a gente precisa ter um olhar diferente. Eu não posso só buscar a condenação dessa mulher, porque ela não está envolvida ativamente no crime. Ela é mulher de traficante. Então, como tratar essa mulher? Não é passar a mão na cabeça dessa mulher. Mas com certeza ela tem um desafio maior. Com certeza. Ela tá sofrendo a violência, está sendo ameaçada de morte, a família dela está sendo ameaçada, os filhos. Então, não é a gente, quando fala Ministério Público, quer condenar. A gente tem que ter um olhar especial, caso a caso. Ai, não deve ser fácil ser elas, né, não, gente? eu não queria, não, né? Mas cada um no seu papel, mas né? é muito gratificante quando a gente vê uma vítima que se restabeleceu, ter uma nova vida. É lindo, então, é lindo o trabalho de vocês. Eu tive um caso recente. O caso aconteceu há muitos anos atrás, mas a condenação foi recente. Na audiência de instrução, que é onde todo mundo é ouvido, qual era o caso? A menina, uma jovem, menor de idade, ela tinha menos de 12 anos, ela foi violentada sexualmente pelo irmão. E a mãe era conivente. É aquele muro do silêncio. Né? Não é que a mãe gostava, a mãe tinha medo de o filho ser preso. Aí entre o filho homem e a filha mulher, ela prevaleceu, ela deu valor ao filho homem. Então esse caso foi parar na justiça. Quando chegou na audiência, a menina, já uma jovem, e aí, fulana, como que as coisas aconteceram e tal? Não lembro de nada. Mas como que você não lembra de nada? Lá na delegacia você falou, você foi para o conselho tutelar, você foi para o abrigo. Não lembro de nada, me deu branco. Ah, não, naquela época eu era doida. Aí eu falei, gente, meu Deus do céu, o negócio aconteceu, eu sei que o negócio aconteceu. E aí a gente fez um trabalho bacana e a gente conseguiu a condenação. Quando eu recebi a sentença, uma pena justa,
quando eu recebi a sentença, eu falei, gente, que bacana, assim, o nosso trabalho, então, que bacana que uma pessoa foi condenada? Não é que isso. Bacana que o crime aconteceu? Não. Mas que bacana que o Estado pôde dar uma resposta. Porque eu tenho um exemplo claro, minha mãe é advogada, é aposentada. E lá na minha cidade do interior, há 25 anos atrás, ela fez um júri de um feminicídio. E ela conseguiu absolvição. Aí esse homem foi novamente a júri. E aí foi outro advogado e tal, já na era desse movimento a favor das mulheres. E esse homem foi condenado. Então, olha como as coisas são, né? É uma evolução. Foi uma evolução. Graças a Deus, né? Que está evoluindo. Meninas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Uma pena. Com certeza, a gente precisaria de muitos programas para tratar desse assunto. E vamos ter. Eu queria que vocês encerrassem, cada uma deixando seu recado final aí, né, pra gente. Agradecer o convite de estarmos aqui e dizer que o Ministério Público está à disposição sempre de portas abertas para a sociedade e para aquela mulher que sofre violência doméstica e familiar, que ela acredite em si e que denuncie. E que se ela não denunciar, então que ela busque ajuda de outra forma, como eu citei, os CREAS, os CRANs, porque existe uma rede de apoio para acompanhá-la, para que ela possa sair realmente desse ciclo da violência e viver uma vida tranquila, de paz, sem violência. Obrigada. Bom. Olha, eu queria agradecer pelo convite, parabenizar vocês pelo trabalho. E a minha fala, já que a doutora Cristiane falou para as mulheres, minha fala vai ser para os homens. Venham com a gente. Assim, você que está assistindo, vem com a gente. A gente não está, as mulheres não estão querendo dominar o mundo, não. Elas só querem um espaço de voz junto ao lado de vocês. Né? Então, a gente não está com bandeira feminista radical, não. Muito bom. Interessante. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Contem sempre com a gente, né? Cada um no seu papel, lutando, né, por essa causa. Vocês de casa também, vamos juntos lutar por essa causa. Vamos denunciar. Você que está sofrendo em casa, busque ajuda. Você vai ter amparo, né? Você ouviu aqui as promotoras, procuradoras. Não, promotoras. Promotoras. Falando, explicando, né, o passo a passo. Compartilhe esse vídeo com aquela mulher que está precisando ouvir esse papo que a gente teve aqui. E procure pela gente, caso não encontrem, né, forças aí. Nós também do Vamos Juntas estamos aqui para te apoiar, tá bom? Vamos encerrar então, gente? 1, 2, 3 e... Vamos juntas! Tchau, tchau! Tchau!